Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, estamos com você para estudar as lições do Evangelho, sua história, seu significado, através dos princípios que compõem o Espiritismo ou doutrina espírita. Rogamos ao nosso Mestre Jesus, esteja conosco, e que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e amor até o final. Nós estamos ao vivo, portanto, você pode, tanto através do YouTube quanto do Facebook, enviar a sua mensagem e mesmo fazer alguma pergunta relativa ao Evangelho e também ao Espiritismo. No programa de hoje, nós vamos trabalhar a aplicação da educação com Jesus. É a primeira parte dessa abordagem. Na sequência, nós teremos a parábola do filho pródigo, depois o estudo do versículo 12 do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, de autoria de Paulo de Tarso, e no final do programa, reservamos aquele espaço para você, para responder as perguntas que estamos recebendo. Nesta primeira parte, essa questão da aplicação da educação com Jesus, na verdade, nós estamos trabalhando já ao longo de uma série de programas aqui, de O Evangelho em Espírito e Verdade, dois livros que são de minha autoria. Eu vim trabalhando, primeiramente, o livro Jesus, olha ele aqui na tela, Jesus, o maior educador da humanidade, e agora estou trabalhando o conteúdo do livro O Evangelho na Visão Espírita. Essas duas obras de minha autoria, ambas são livros digitais e publicados através da Amazon. Então, se você tiver interesse em adquirir, basta ir lá na amazon.com.br. E repetindo então o nome dos livros, Jesus, o maior educador da humanidade, e o outro que é O Evangelho na Visão Espírita. Muito bem, vamos então iniciar aqui o nosso estudo e vamos trazer para nós as reflexões sobre a aplicação da educação com Jesus. Vimos no programa passado que nós temos vários princípios da prática pedagógica com Jesus. Na verdade, são 7 princípios. Esses princípios, eles foram levantados pela nossa querida amiga, companheira espírita e educadora, Sandra Maria Borba Pereira. A Sandra publicou um estudo a respeito desses 7 princípios no seu livro
Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, uma obra que recomendamos a todos. Vamos conhecer, então, esses princípios. Hoje nós vamos estudar alguns e, próxima semana, continuaremos esse estudo dos 7 princípios. O primeiro princípio, que foi identificado pela Sandra Borba, ela deu por título A Pessoa Humana. O que quer dizer que o educador espírita, seja professor, seja evangelizador, seja pai, mãe, o educador espírita deve respeitar aquele que está sob seus cuidados e orientação. Ou seja, o educando, quer seja uma criança ou um jovem, estimulando-o para desenvolver habilidades, aptidões e concepções por si mesmo e na interação com os demais educandos e as pessoas de uma forma geral, já que a criança, o jovem, o adolescente, enfim, são seres de relação, vivem na sociedade humana. Vamos aqui lembrar que Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Essa afirmação mostra que o ser humano, através do seu progresso, paulatinamente estará mergulhando na verdade divina da vida, de acordo com os estímulos educacionais que recebe e também ao acionar a sua força de vontade. Então, diante disso, o educador espírita e os educadores, de uma forma geral, ele deve introduzir dinâmicas educativas que proporcionem ao educando fazer por si mesmo, conhecer por si mesmo, pensar criticamente e elaborar conceitos. Portanto, nós aqui entendemos, dentro desse princípio apresentado por Jesus, que todos nós somos seres humanos, espíritos imortais reencarnados, que o educador, ele deve ser, acima de tudo, um orientador do processo de desenvolvimento da criança e do jovem. Então, esse é o primeiro princípio, né, da prática pedagógica com Jesus. Mas a Sandra Borba também percebeu a existência de um segundo princípio nos ensinos e na vida de Jesus, que ela deu por título o crescimento pessoal. Bem, qual é o significado disso? É que o educador deve solicitar dos educandos o esforço próprio no cumprimento das tarefas e nos estudos, não fazendo por eles, nem mesmo trabalhos manuais. A introdução de estudos relativos às leis divinas e sua aplicação na vida cotidiana é outro fator importante no desenvolvimento do educando, o que deve ser feito utilizando-se dinâmicas como dramatização, exemplos vivos, retirados da mídia, da história da humanidade e assim por diante, permitindo ampla interação por parte do educando. Ou seja, para que o nosso educando realize o seu crescimento pessoal, ele precisa ter autonomia e liberdade. Ele tem que aprender a fazer por si mesmo. Daí porque o verdadeiro educador não deve ficar dando aula. Ele deve ser um orientador, um facilitador desse processo. Como lembrava Pestalozzi, precisa ser muito mais um pai, uma mãe, do que um professor burocrático ligado a dar aula de determinados conteúdos programados ali dentro do currículo. Então, para que o educando, esse espírito reencarnado, possa realizar seu crescimento pessoal, ele tem que ser estimulado para que coloque o seu potencial divino em ação e, assim, ele mesmo fazer o seu desenvolvimento, claro, sempre sob a orientação
do educador. Sandra Borba identificou um terceiro princípio nos ensinos e exemplos de Jesus, um princípio pedagógico, educativo, que ela, então, intitulou Valorização do Contato Pessoal. Vamos conhecer o que é isso. O educador, e claro, nós estamos aqui voltando o nosso olhar mais especificamente para o educador espírita, deve estar atento às necessidades dos seus educandos, atendendo-lhes com amor e solicitude, afeto e paciência. Deve fazer do ambiente de aprendizagem, que normalmente chamamos de sala de aula, eu prefiro chamar de espaço de aprendizagem coletiva, deve fazer desse espaço uma extensão do lar, não apenas no aspecto físico, mas principalmente no sentido da relação afetiva. O educador deve procurar ouvir os educandos, aproveitar suas narrativas, suas angústias, seus problemas, seus sonhos, suas alegrias, porque de tudo ele pode extrair lições de vida que enriqueçam a importância do contato pessoal, do estar com o outro, do construir sua história com a história dos outros. Então, é valorização do contato pessoal. Isso é muito importante, porque temos visto muitas pessoas egoístas, indiferentes, extremamente individualistas. Mas, com isso, não conseguimos fazer o nosso crescimento pessoal, nem melhorar a sociedade humana. Então, ouvir os educandos nas suas demandas, nos seus quereres, para trabalhar com eles, utilizar a própria vida dentro do contexto educacional é muito importante, e fazer com que eles consigam colocar em prática o relacionamento com os outros, porque somos seres de relação, mesmo estudando online. Então, vemos hoje 3 princípios pedagógicos dos ensinos e exemplos de Jesus. O primeiro, que se refere, então, à valorização da pessoa humana, esse ser integral, imortal e reencarnado que somos. O segundo princípio, que valoriza o crescimento ou o desenvolvimento pessoal com autonomia e liberdade. E o terceiro princípio, que valoriza o contato pessoal, enquanto seres de relação que somos. Esses são, então, os princípios pedagógicos de Jesus que estamos trazendo aqui no nosso programa, mas que vamos continuar essa abordagem na próxima semana. Você fique aí ligado a isso. E se você não puder nos acompanhar ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, não se preocupe. Você depois pode acessar o site da Web Rádio Cristo Consolador, o site não, o canal, né, o canal no YouTube da Web Rádio Cristo Consolador, assim como também o canal no YouTube do Orientação Espírita. E aí você terá acesso a todos os programas, porque os vídeos são gravados e eles ficam, então, disponíveis para que você possa assistir a qualquer momento. E aí nós vamos continuar, né, este estudo. Lembrando que o conteúdo desse primeiro bloco aqui do nosso programa, ele está por inteiro e muito mais desenvolvido no meu livro, vou mostrar aqui na tela, o Evangelho na Visão Espírita. É um livro digital chamado e-book, que você adquire através da loja da Amazon, ou seja, em www.amazon.com.br.
Bem, vamos agora virar a página aqui no programa, porque nós vamos deixar os princípios pedagógicos dos ensinos de Jesus e vamos agora mergulhar no mundo das suas parábolas. Estamos estudando as mais de 40 parábolas existentes no Evangelho. E, aliás, nós já estamos aqui caminhando para as últimas parábolas. E hoje nós temos uma que é muito conhecida dentro do movimento espírita, é uma parábola que é bastante estudada e comentada, que é a parábola do filho pródigo. Ela aparece no Evangelho segundo Lucas, lá no seu capítulo 15, nos versículos 11 a 32. Embora a parábola do filho pródigo seja muito conhecida, nem todos a conhecem e também nem todos vão lembrar dela por inteiro. Por isso, então, primeiramente, vamos fazer a leitura dessa parábola para depois realizarmos os nossos comentários à luz dos princípios que formam a doutrina espírita. Então, vamos passar a palavra ao evangelista Lucas, que transcreve, então, a parábola contada por Jesus e que é a seguinte. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém elas dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi a seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele, e, correndo, o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e, quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança, e, chamando os criados, perguntou-lhes o que era aquilo. Um deles respondeu: chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. E, sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas, quando veio este teu filho,
que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, pois que este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Em esta, então, é a parábola do filho pródigo, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32. Esta parábola traz para todos nós reflexões sobre uma cena bastante comum aqui entre nós, na humanidade terrena. A disputa pela herança, pelos bens materiais. Nós temos aqui a figura do pai e dois filhos. O pai aqui representa Deus, nosso pai e criador. Os dois filhos representam a nós, seres humanos. O filho ingrato, que é o mais jovem, e o filho obediente, que é o mais velho. O filho ingrato, mais jovem, chegou a seu pai e disse: Olha, eu já quero a minha parte da sua herança. O pai não pensou duas vezes, fez lá as contas, todos os cálculos, e dividiu a sua herança, passando a parte que tocava ao filho mais novo para ele. Esse filho, passado alguns dias, foi embora. Estava rico. Foi até para outro país. E lá ele acabou com a sua fortuna, acabou com seus bens, porque ele mergulhou em festas, orgias e tudo mais que se possa aí imaginar. Ficou na miséria. E nesse outro país, ele não conseguia nem mesmo a comida dos porcos para saciar a sua fome. Então, arrependido, repleto de remorsos, ele delibera voltar ao pai e pedir perdão, desculpa, e solicitar ao pai que o tratasse como um simples empregado, o jornaleiro aqui da parábola, como um criado, porque ele não era mais digno. Mas o pai não quis saber. O pai fez uma festa pelo seu retorno e pelo seu arrependimento, que, como diz Jesus, ele estava perdido e se achou, estava morto e reviveu. Mas o outro filho, o filho obediente, que naqueles anos continuou trabalhando lá com o pai, quando viu aqueles, ficou indignado e foi discutir com o pai. Poxa, o senhor nunca me fez uma festa, mas agora faz a festa para o meu irmão, que acabou com seus bens. E o pai diz assim: meu filho, entenda o seguinte, você, esses últimos anos, não ficou comigo? Você não usufruiu de tudo que é meu? Por que você está reclamando? Agora, em relação ao seu irmão, nós temos sim que festejar, porque ele bateu a cabeça, ele se equivocou completamente, mas reconheceu o erro e retornou humildemente para pedir perdão e refazer a sua vida. Então vamos nos regozijar. Entendendo esta parábola, nós vamos nos colocar nela e perceber, então, que muitos de nós somos o filho ingrato, aquele que, reencarnado, sob as bênçãos divinas, mergulha no materialismo, no egoísmo, no orgulho, no ateísmo, e esquece de agradecer a Deus pelos bens da terra, que são passageiros, mas claro que necessários para a nossa existência terrena. Entretanto, Deus, como bom pai, justo
misericordioso e amoroso, não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Então está sempre pronto para abrir as portas para o arrependimento e a reconstrução. Essas portas nada mais são do que a reencarnação, a nova oportunidade. E é por isso que estamos aqui na Terra. Nós estamos tendo uma nova oportunidade para entendermos que somos espíritos ou almas imortais, que estamos aqui de passagem no mundo corporal e que a verdadeira vida é a espiritual. Portanto, precisamos ser o filho obediente, mas não ingrato. Porque, às vezes, nós recebemos de tudo. Nós temos uma vida harmoniosa, equilibrada. Mesmo assim, reclamamos de Deus, porque estamos sempre querendo mais, sempre achando que temos um merecimento maior do que, de fato, o temos. E aí escorregamos, porque nos falta humildade. Temos que tomar cuidado com isso. Agradeçamos a Deus pelo que temos, pelas oportunidades de aprendizado, pelas oportunidades de serviço, por termos tido o contato nesta encarnação com o Espiritismo, que alarga o nosso conhecimento sobre a vida, nos sensibiliza. Agora, se erramos, não estamos condenados para sempre, porque a condenação eterna não existe. Ela é contrária à justiça e à bondade divinas. Sempre receberemos a oportunidade de nos refazer. Importante é fazer a tomada de consciência e reconhecer o erro. E reconhecendo o erro, ter o arrependimento sincero e, através desse arrependimento, solicitar a Deus as circunstâncias para a reparação. Porque quando erramos, não estamos prejudicando apenas a nós mesmos, estamos também prejudicando os outros que vivem conosco. Somos ainda espíritos imperfeitos, é verdade, mas essas imperfeições de caráter, essas imperfeições morais e mesmo intelectuais, não podem servir de desculpismo para nos mantermos nos vícios, nas paixões, e não entendermos o que temos que fazer aqui na Terra. Porque a grande missão nossa é, sem nenhuma dúvida, nos melhorar e aprendermos a amar a nós mesmos e ao próximo. Então, tudo isso nós retiramos da parábola do filho pródigo. Então, nada de julgar o próximo, nada de realizar condenações, porque todos somos destinados à glória da perfeição. E cada um alcançará essa perfeição na medida dos seus esforços e de reconhecer a sabedoria e a amorosidade de Deus para conosco. Vivamos, portanto, mergulhados na paz, no amor, na bondade, na solidariedade e na fraternidade, lembrando que não somos este corpo e que os bens materiais ficam aqui na Terra. E como ficam, basta olharmos as pesquisas antropológicas realizadas em cima das civilizações antigas, como a dos egípcios, dos maias, dos astecas e outros, para vermos que, apesar das pirâmides, apesar das tumbas suntuosas, apesar de todos os paramentos religiosos, tudo
que é de ordem material, ficou aqui na Terra. O corpo, a múmia, o caixão, os potes, as oferendas, etc., etc., que nessas civilizações se colocavam no túmulo. Tudo está aí, sendo redescoberto. Porque a alma que eu sou e que você é, que todos somos, não precisa dessas coisas para viver do mundo espiritual, mas precisa da conquista de si mesmo, precisa do desenvolvimento do senso moral, precisa do desenvolvimento das virtudes. Façamos isso aqui na Terra, para que não precisemos ser o filho pródigo, mas sim aquele que, obediente, consciente, manteve-se firme no trabalho da seara do bem, no trabalho com Deus, na transformação moral de si mesmo e da humanidade. Muito bem, então esta é a parábola do filho pródigo. E já vou deixar aqui o convite a você para estudar comigo, semana que vem, a parábola do administrador infiel. Então, é a próxima parábola do nosso mestre Jesus que iremos estudar aqui no programa. Lembrando que o Evangelho em Espírito e Verdade vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, ao vivo. E você acompanha o programa, participa do programa, tanto através do YouTube quanto do Facebook, no canal da Web Rádio Cristo Consolador. Se você não puder fazer esse acompanhamento ao vivo, você pode assistir o nosso programa em qualquer dia e horário, bastando acessar o YouTube e ali você digita lá na busca Web Rádio Cristo Consolador. E aí você vai ter acesso aos vídeos dos nossos programas. Muito bem, vamos então agora passar a palavra ao nosso querido Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho. Nós iniciamos já alguns programas passados o estudo do conteúdo das cartas ou epístolas de Paulo de Tarso. E nós já estudamos o conteúdo da carta aos Romanos e agora estamos estudando o conteúdo da primeira carta aos Coríntios, ou seja, a comunidade cristã da cidade de Corinto, que fica na Grécia. E nós estamos trazendo aqui para o programa, nós estamos trazendo versículos selecionados das cartas de Paulo de Tarso. Hoje, nós vamos ver o versículo 12 do capítulo 6, na primeira epístola aos Coríntios. Esse versículo é o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Então, essa palavra é que Paulo dirige aos irmãos lá de Corinto. Muito bem, vamos procurar entender com o Espiritismo o que Paulo de Tarso quis dizer com isso que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, e que eu não devo me deixar escravizar por coisa alguma. Para entendermos essa fala de Paulo, vamos aqui mudar a ampulheta do tempo e vamos para o ano de 1789. Nesse ano, os revolucionários franceses, apoiados nos pensamentos dos filósofos iluministas, nesse ano de 1789, eles derrubaram a monarquia francesa e inauguraram a república com ideais democráticos. E logo em seguida,
eles conseguiram aprovar e publicar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde declaram que a liberdade é um direito natural e inviolável dos homens, dos seres humanos. Mas também declaram que essa liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique a outrem. Ou seja, em outras palavras, lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na Revolução Francesa, eles referendaram um ensino universal de Jesus. Sabia disso? É verdade. Que ensino é esse? Você, com certeza, já ouviu falar dele. Devemos fazer ao outro somente o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Os revolucionários franceses, embora em grande parte não fossem religiosos, aliás, pelo contrário, muitos deles combatiam de frente a Igreja Católica e mesmo a Igreja Protestante, mas ao declararem que todos temos liberdade, mas que essa liberdade não pode prejudicar a quem quer que seja, eles referendaram o ensino de Jesus. Fazer ao outro somente o que eu desejo que o outro me faça. Isso porque ninguém pode querer viver fazendo o que bem entende. Podemos imaginar isso? Nós vivemos em sociedade. Tudo o que fazemos tem repercussão sobre os outros. Se cada um fizesse somente o que quer, do jeito que quer, teríamos total anarquia, caos completo. Daí a necessidade da existência de regras de convivência, que vão, obviamente, se aperfeiçoando com o tempo, com o avanço intelectual e moral do ser humano. Mas as regras de convivência, elas são sempre necessárias e precisam ser obedecidas. Elas só não podem cercear a liberdade individual. Compreendendo, então, com profundidade essa questão, o apóstolo Paulo, ali na sua época, sentindo e pensando a lei divina, ele conclui que, em tese, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos faz bem, como também não faz bem aos outros. O respeito ao livre-arbítrio, ao livre pensar, ao livre fazer, ele é da lei divina. Entretanto, é também da lei divina que devemos responder pelas consequências dos nossos atos. Por esse motivo, Paulo, então, raciocinando sobre as lições do Evangelho, conclui que nem tudo lhe convém, pois nem tudo lhe fará bem e nem tudo contribuirá para a sua evolução moral e espiritual, como também nem tudo somará benefícios para a humanidade. Na medida em que as nossas escolhas, as nossas ações prejudicarem alguém, isso deixa de ser um bem. Então, não podemos fazer o que bem entendamos, não podemos falar o que bem entendamos, não podemos publicar o que bem entendamos e agir de qualquer maneira na sociedade humana, porque isso trará malefícios para nós e para os outros. Temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um e as regras de convivência social. Então, diante disso, olhemos com atenção para nossas escolhas e nossas atitudes. Podemos optar entre o bem e o mal, entre as paixões e o amor, entre os vícios e as virtudes. O que será melhor?
para mim e para os outros. O que me trará mais benefícios nesta existência e na continuidade da vida após a morte, e também, claro, para os outros. Muitas pessoas se deixam levar pela ilusão dos gozos das sensações, entregando-se às festas, às bebidas, às drogas, à sexualidade sem limites, aos gastos exagerados, etc. Esquecidos que o tempo passa, a saúde se deteriora e a morte chega. O que teremos então para apresentar ao Senhor da vida, a Deus, nosso Pai e Criador? Portanto, tomemos cuidado com a escravização ao corpo físico, biológico e aos bens materiais, pois tudo passa e nada disso levamos para a realidade espiritual que nos aguarda. Deixemos, isto sim, nos escravizar apenas e tão somente pelo sentimento maior do amor e da caridade, pois isso é o que melhor nos convém. Eis então o que pudemos tirar de lições, de ensinos, deste versículo de Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, ao versículo 12 do capítulo 6. Recordando, ele nos diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Não deixemos, de fato, nos escravizar por aquilo que está apenas e tão somente na ordem material da vida. Nós somos muito mais do que este corpo biológico. Nós somos o ser espiritual, integral, reencarnado, destinado à perfeição. E a Terra nada mais é do que um planeta escola, onde aqui estamos para realizar novos aprendizados, reparar coisas que ficaram pendentes em existências passadas e avançarmos, como dizia Leopoldo Machado, para a frente e para o alto. É para isso que estamos aqui na Terra. E é muito triste você acordar e descobrir que perdeu o tempo reencarnatório, que você nada construiu de bom, nem para si, nem para os outros. E que você acabou ferindo consciências, atropelando sentimentos, e que ainda desencarnou em condição lastimável, tanto moral quanto mental, e agora vai ter que reiniciar, recomeçar, fazer tudo de novo, porque desperdiçou a bênção da reencarnação se iludindo com as coisas da matéria. E hoje temos nos deixado levar muito pelo dinheiro, pelo status social, pelo sexo, pelo poder político e econômico. Mas nós não somos isso. E essas coisas não vão nos acompanhar depois da morte. Porque quando retornarmos ao mundo espiritual, só nos será perguntado o que foi que fizemos das bênçãos, das messes divinas que nos foram entregues nesta existência. Não, mas não será perguntado que cargo público nós tivemos. Não será perguntado quanto dinheiro conseguimos ganhar. Não nos será perguntado da nossa formação acadêmica. E, para a lei divina, usando hoje aquilo que é muito conhecido, não interessa
se fomos ou se não fomos um influenciador digital, um youtuber. Não, não. O que interessa para a lei divina é se, onde estamos, e com as nossas capacidades e as ferramentas que nos foram entregues, se nós conseguimos ser um influenciador moral, dando bons exemplos, ensinando boas coisas para os seres humanos. É isso que é mais importante. Bem, nós vamos continuar esse estudo da primeira carta aos Coríntios no próximo programa. Semana que vem, você já está aí convidado para nos acompanhar. Se você tiver alguma dúvida sobre o Evangelho ou sobre o Espiritismo, não se acanhe. Envie sua pergunta. Aproveite aí o chat do Facebook e também do YouTube, e você pode mandar a qualquer tempo. Entrando uma pergunta, nós vamos trazê-la aqui para o programa para poder responder e aprender e elucidar a todos nós, e eu me incluo nisso. Bem, nós recebemos aqui uma pergunta que vem lá da cidade de Vitória, no Espírito Santo, e vamos então trazer aqui para o programa. A pergunta foi feita pela Rosecler Andrade, e ela então indaga aqui de nós: o que é e como entender o batismo do Espírito? Muito bem, Rosicler. Para entendermos esse tema, primeiramente, nós precisamos fazer um mergulho na história. Entender que, na época de Jesus, e, na verdade, antecedendo a ele no tempo histórico, era comum em variados povos, e entre eles os judeus, realizar-se a cerimônia do batismo. Essa cerimônia normalmente consistia em mergulhar a pessoa nas águas de um rio ou banhá-la através da cabeça com a água de um rio, por exemplo, considerado sagrado a nível religioso daquele povo. Os judeus tinham esse ritual do batismo com água, que significava, então, que aquele ser, a partir dessa ação do batismo, era, então, uma pessoa renovada. Ela estava fazendo novos votos para a sua vida e se entregando, então, a Deus, ao Pai. Quando Jesus esteve entre nós, o batismo da água era recorrente, normal. Tanto que temos um personagem famoso do Evangelho que antecede Jesus e o anuncia, que é conhecido pelo nome de João Batista, ou João o Batista. Esse Batista vem do fato dele, como profeta, como pregador, dele utilizar as águas do Rio Jordão para batizar as pessoas. Ou seja, ele fazia cerimônias no Rio Jordão, que é considerado um rio sagrado dos judeus, do povo de Israel, para batizar, fazendo com que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, pedissem perdão a Deus e fizessem ali, através do batismo, a renovação dos seus votos. Entretanto, João Batista, que na verdade era primo de Jesus, ele anunciava a vinda do Messias, do enviado de Deus. E aí nós temos lá na narrativa do Evangelho aquela cena famosa, que já foi passada para as telas do cinema, do encontro de Jesus com João Batista nas águas do Rio Jordão,
quando João, então, anuncia que aquele ser que estava à frente dele, esse ser era o Messias. Esse ser, Jesus, era o enviado de Deus. E que ele, João, batizava com a água, mas Jesus iria fazer o batismo do Espírito. A partir de então, e ele, João, se retirava do cenário, porque o Filho do homem, o ser mais evoluído, mais perfeito que já tivemos aqui na Terra, ali estava para cumprir a sua missão de amor. A partir daí, então, nós vamos ver, na própria história de Jesus e dos seus discípulos, que o batismo com água, ele é abandonado. Os judeus, propriamente dito, continuaram a fazer os seus cerimoniais com o batismo com a água. Mas Jesus e seus discípulos nunca o realizaram. E Jesus anuncia, então, o batismo do Espírito, ou do Espírito Santo, que era um termo utilizado muito naquela época, que significava a ligação espiritual do ser humano com os espíritos e com Deus. E aí passou-se a receber o Espírito Santo, que, na verdade, é o ato mediúnico, o de receber as mensagens dos desencarnados. Há um episódio, por exemplo, que envolve Pedro, esse grande apóstolo de Jesus, e o centurião Cornélio, o centurião romano, porque esse centurião foi solicitar a ajuda de Pedro para a sua família. Pedro, no primeiro momento, recusou-se a atender Cornélio, porque pela tradição judaica, e Pedro era um judeu, e ele seguia as normas do judaísmo, um romano, e ainda mais um centurião, um comandante romano, era um não-judeu, era um gentil, portanto, era um impuro. Ele não poderia atender a Cornélio. Mas, naquela noite em que ele recebeu esse pedido, ele teve uma transfiguração e teve uma conversa com espíritos sublimes e que mostraram a ele que Jesus tinha deixado bem claro que todos somos irmãos, independente de religião, de povo, de cor de pele, de cultura, enfim, independente de tudo, somos irmãos. Ele então compreende isso e no dia seguinte ele vai até a casa do centurião Cornélio, atende os seus familiares, vê que, na verdade, os familiares eram médiuns, que estavam recebendo as mensagens dos espíritos, e depois ele comunica isso a todos os seguidores de Jesus. Esse é o batismo do Espírito. Quando compreendemos as lições do Evangelho e passamos a viver através da prática, da vivência dessas lições em todas as circunstâncias e mantemos o contato com a espiritualidade que está sempre conosco. Nós estudamos isso em O Livro dos Espíritos. Os espíritos estão sempre conosco, sempre nos influenciando. Os bons espíritos, sempre querendo o nosso bem e tudo fazendo pelo nosso bem. Esse, portanto, é o batismo do Espírito, que é muito diferente do batismo da água. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. O tempo passa, os ponteiros do relógio, aqui, ponteiros não, né? Porque agora nós estamos com o relógio digital, mas o relógio não para. E temos que fazer a nossa despedida. Com aquele nosso muito obrigado por você ter estado conosco nesta
quase 1 hora aqui de programa pela Web Rádio Cristo Consolador, onde pudemos aprender mais algumas lições aqui do Evangelho e também do Espiritismo. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, paz em sua vida, receba o meu abraço fraterno. Até semana que vem, em mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.